Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, a gente vai ver substâncias puras e misturas. Então, primeiro vamos começar a entender quais são as diferenças que tem entre elementos químicos, substâncias e misturas, tá? Depois a gente vai fazer um exercício bem rapidinho para fixar esses conceitos. E por fim, a gente vai ver alguns gráficos que a gente chama de curva de aquecimento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é um elemento químico, né? Qual a diferença dele para uma substância, para uma mistura? Elemento químico é o que aparece lá na tabela periódica, tá? Então, eu coloquei um pedacinho aí dela. Tá vendo aí o hidrogênio, né? É um átomo de hidrogênio só que está representado aí. E ele é o que? Um elemento químico, hidrogênio. A gente tem o lítio também. O lítio é o que? Um elemento químico, berílio, o sódio, o magnésio, tá? Então, isso aí, tudo que aparece na tabela periódica é um elemento químico. Está representando apenas um átomo desse elemento, né? E aí, o que acontece quando esse átomo encontra um outro átomo e eles se juntam, eles fazem uma ligação? Eles se transformam em substâncias. Ou seja, substância é quando você liga dois elementos químicos. E aí a gente pode ligar tanto o mesmo elemento químico, dois átomos do mesmo elemento químico, como, por exemplo, aí, o hidrogênio. Tá? O gás hidrogênio, ele é a junção de quê? De átomo de hidrogênio mais átomo de hidrogênio que forma o gás hidrogênio, H2. O O2 também, mesma coisa, o gás oxigênio. A gente tem junção de oxigênio mais oxigênio dá O2. Nitrogênio, mesma coisa. E aí, na ligação simples, acontece um fenômeno que a gente chama de alotropia. O que é isso? É quando a gente tem o mesmo elemento químico, ele pode formar duas substâncias diferentes. Então, eu coloquei o exemplo do O2 e o O3. Tá vendo que as duas são substâncias simples, formadas pelo oxigênio, mas são duas substâncias diferentes. A gente tem o O2, que são dois oxigênios, e o O3, são três oxigênios. Então, apesar dos dois serem substâncias simples formadas pelo oxigênio, um é uma substância, o outro é outra. Quando a gente tem isso, a gente chama de alotropia. Carbono, a mesma coisa. A gente pode ter o carbono aí na forma de carbono grafite, que é tipo grafite de lápis, lapiseira, né? Ou carbono diamante. Então, diamante e grafite são formados por carbono. Só que o diamante a conformação do carbono é uma e do grafite é outra, tá? Mas os dois são substâncias simples de carbono. Bem diferentes, né, gente? Então você vê como a alotropia ela assim, se formam duas substâncias completamente diferentes. Pensa no grafite do seu lápis e no diamante. Tipo, né? Então, e se assim, dois elementos químicos diferentes se juntarem, ou três, tá, gente? Ou mais, a gente vai ter uma substância composta, tá? Uma substância pura composta. Por exemplo, a água, tá? Que é a junção de hidrogênio mais oxigênio. E aí, se eu juntei várias substâncias, a gente tem o quê? Uma mistura, né, gente? Uma misturada lá de várias coisas. E aí eu coloquei o exemplo do ar atmosférico, que a gente tem vários gases na atmosfera, né? No ar que a gente respira. A gente tem aí N2, a gente tem O2, a gente tem CO2, a gente tem H2, a gente tem argônio, a gente tem neônio, tá vendo? Toda essa misturada aí é uma mistura. A água mineral que a gente bebe, por exemplo, não é só H2O puro que a gente está bebendo, a gente está bebendo H2O com vários sais minerais, tá? As ligas metálicas, por exemplo, a gente tem o bronze, ele é mistura de cobre com outro metal, sabe? O latão também é cobre, só com outro metal. Então, assim, quando você diferentes estados físicos, tá, gente? Eu falei aí tanto do sólido, quanto do líquido, quanto do gasoso. Então, você vê que a mistura ela é independente do estado físico da matéria. E aí, é quando a gente junta duas ou mais substâncias diferentes, tá? E agora vamos para um exercíciozinho aí. Eu coloquei essas 5 imagens, né? Cada bolinha representa um átomo diferente. Então, a bolinha vermelha, ela é um átomo, a bolinha verde é outra, a bolinha azul é outro, tá? E aí, elas estão em várias situações diferentes, em 5 situações diferentes. E aí, algumas delas vão ser substâncias simples, algumas vão ser substâncias compostas, outras vão ser misturas, tá? E eu preciso que vocês identifiquem isso. Então, dá um pause no vídeo e tentem fazer isso. Bem, vou supor que vocês deram pausa e estão voltando aqui só para ver a resposta, né? Então, vamos ver lá. Na letra A, é uma substância composta. Por quê? A gente tem aí, você vê que sempre se repete, bolinha vermelha ligada à bolinha verde. Porém, a bolinha verde é um átomo e a vermelha é outro. Então, é como se fosse a água, né?
Água são 3 átomos, tá, gente? Eu tô falando assim só, eu falei na última. Mas, por exemplo, HCl, né? Melhor aí. É como se fosse HCl, como se a gente tivesse várias moléculas de HCl. Onde o vermelho é o hidrogênio, o verde é o Cl, por exemplo. Ou vice-versa, tá? E aí, a gente tem uma substância composta. Vamos para o próximo, letra B, uma substância simples. Por quê? Porque a gente só tem bolinha vermelha com bolinha vermelha, tá? Várias vezes isso, né? São 4 substâncias que tem aí. Mas é tudo igual, é sempre bolinha vermelha com bolinha vermelha. É igual o exemplo que eu falei lá, é como se fosse H2, ou o O2, ou o N2, tá? É substância simples. E aí a gente tem a letra C, é o que é uma mistura. Por quê? Porque a gente tem aí tanto, olha, uma bolinha verde ligada a 3 vermelhos, 2 bolinhas vermelhas, uma bolinha vermelha ligada a uma bolinha verde, tá? Então a gente tem esses 3 tipos de substâncias. A primeira que eu falei, né, que é a bolinha verde ligada a 3 vermelhas, é uma substância composta. A bolinha, as 2 bolinhas vermelhas juntas é o quê? Substância simples. A bolinha vermelha com a bolinha verde é o quê? Substância composta. Mas tá tudo misturado aí, né? Então é uma mistura. Letra D, também é uma mistura. Por quê? Porque a gente tem aí 2 bolinhas vermelhas juntas, tem 2 bolinhas verdes juntas, tem 3 bolinhas vermelhas juntas, né? Então, a gente tem aí substâncias simples e compostas. É como se a gente tivesse aí, por exemplo, o O2, O3 e H2, tá? É como se fosse uma mistura lá uma parte do gás atmosférico, tá? E aí, na letra E, na última, né, também é uma mistura, novamente. A gente tem 2 bolinhas verdes, a gente tem uma bolinha vermelha, uma bolinha azul. Então, assim, tem substâncias simples, que são as 2 verdes, tem substância composta, que é vermelha e azul, e como elas estão juntas lá, são 2 substâncias diferentes, a gente fala que isso é uma mistura. Tranquilo? Então, vamos para a última parte da nossa aula, que é a curva de aquecimento. Então, vou só fechar a imagem aqui para não atrapalhar, para vocês entenderem esse balãozinho aí que está aparecendo. Esse balãozinho está representando as mudanças do estado físico, né, da água, que é o exemplo que eu coloquei, mas serve para todas as outras substâncias, né, mistura, etc. Então, a gente tem aí o gelo, que é sólido, que ele passa para o líquido, que é a água líquida, né, que passa para o gasoso, que é a água gasosa. Então, a gente tem esses 3 estados físicos da água, né, da matéria. E aí, quando você passa de gelo, de sólido para líquido, a gente chama de fusão. Quando a gente passa de líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização ou de ebulição. E aí tem um caminho reverso também, né? Que é voltando lá do gasoso. Quando a gente tem gasoso para o líquido, é condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E a gente tem os caminhos encurtados, né? Os corta-caminho. Se a gente passa aí direto do sólido para o gasoso, a gente tem a sublimação. Se a gente passa direto do gasoso para o sólido, a gente tem a ressublimação, não é o contrário. Enfim, por que eu estou falando disso? Porque a gente vai estudar agora um gráfico que chama curva de aquecimento. E essa curva de aquecimento, ela mostra o quê? Essas transformações de estado físico, tá? Ela vai mostrar a transformação do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ou seja, a gente vai ver aí a fusão e a vaporização, tá? Aqui na curva de aquecimento a gente vai chamar isso de ebulição. Então, o primeiro é a fusão, o primeiro que vai aparecer no gráfico é a fusão, coloquei o número 1, e depois a gente vai ver a ebulição, coloquei o número 2, tá bom? Só relembrando, agora vamos ver os gráficos, né? As nossas curvas de aquecimento. Então, primeiro, vamos entender o que esse gráfico está mostrando. Primeiro, ele está mostrando aqui, olha, na vertical, tá a temperatura. Então, quando você for subir no gráfico, você está aumentando a temperatura. Na horizontal, a gente tem o tempo. Então, quando você for passando aqui o tempo, a gente está aumentando esse tempo, tá? Então, aqui, temperatura por tempo. Ou seja, a gente está aquecendo, como se a gente tivesse colocado gelo no fogão, tá? E a gente foi marcando, cronometrando o tempo e medindo a temperatura ali, que tá aquele gelo, depois água, depois gás, né? Enfim, então, vamos lá. Agora a gente entendeu o gráfico, vamos analisar ele aí. A gente tem aí um gráfico de uma substância pura, como, por exemplo, a água H2O só, tá? Não é água mineral, é água H2O, água pura. Então, a gente tem aí, primeiro, começou como gelo, começou sólido, né? E a gente foi passando o tempo e foi aquecendo, aquecendo, aquecendo. E a gente viu que a temperatura estava aumentando. A gente colocou um termômetro lá na nossa caneca e foi aumentando. E a gente percebeu que a temperatura foi aumentando, aumentando, aumentando.
De repente, essa temperatura não aumentou mais, tipo, ela continuou estável. E aí a gente viu que nesse momento o gelo estava se transformando em água. E aí a gente foi medindo, e a gente viu que enquanto todo o gelo ainda não tinha se transformado em água, a temperatura era constante, ela não mudava. Ela estava em 0 graus, né? Esse gráfico aí não é da água, tá, gente? Eu estou só usando exemplo aqui para bem fictício. Enfim, aí no caso da água é 0 graus, né? Então a gente viu que durante todo o tempo que o gelo estava se transformando em água, ele estava a 0 graus. Desde quando começou a pingar, o primeiro gelo começou a se transformar em água, até todo o gelo ter se transformado em água estava 0 graus, tá bom? E aí a gente percebeu que no momento que estava tudo líquido, ele começou a subir a temperatura de novo. Foi subindo, 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 subindo. Até que essa temperatura do líquido chegou a 100 graus. Quando chegou a 100 graus, a temperatura não subiu, não passava para 101. Ela ficava em 100 graus. E nesse momento, a gente viu que começou a ferver a água ali. E até que toda a água ebulisse, né, se transformasse em gás, ela ficava... A temperatura não subia, então ficava sempre em 100 graus, sempre nesse patamar. Era estável. O que isso significa? Significa que para uma substância pura, quando você está lá fazendo a fusão ou a ebulição, a temperatura é constante, é a mesma. Ou seja, para as substâncias puras, a temperatura tanto de fusão quanto de ebulição são constantes, tá bom? Então, se a gente tiver um gráfico lá que está mostrando sobe, para, sobe, a gente sabe que isso é um gráfico, uma curva de aquecimento de uma substância pura, tá? Pode ser do O2, pode ser do H2O, pode ser do CO2, tá? Substâncias puras, tanto simples quanto compostas. E aí a gente tem misturas. Opa, vamos passar aqui. A gente tem lá a mistura, uma mistura comum, vamos dizer assim, né? Uma mistura qualquer. Se a gente for fazer o mesmo experimento, se a gente pegar água mineral, que tem H2O mais sais minerais, por exemplo, a gente vai ver que o gráfico não é exatamente igual ao da H2O puro. Tá vendo? Ele primeiro começa lá, tudo bonitinho, vai subindo, subindo, subindo. E aí, lembra que na água pura parava ali, no caso, 0 graus? Mas aqui não vai parar, vai ficar aumentando, vai tipo assim, 1 grau, 2 graus, 3 graus, sabe? Vai aumentar um pouquinho só, mas vai aumentar. E aí a gente continuou. Aí depois todo o gelo da água mineral se transformou em gás. Perdão, em líquido, né? Em água mineral líquida. E aí a gente foi lá de novo, vai subindo, 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 subindo. E aí depois, lembra que parava de novo nos 100 graus? Mas aqui não vai parar. Vai continuar subindo, subindo, subindo. Pouquinho, mas vai. E depois sobe de novo quando ficar do gás. Só lembrando aqui de novo, gente, isso aqui não é o gráfico exatamente da água mineral, tá? Tô só usando um exemplo fictício para representar uma mistura comum. Enfim, aí a gente percebe que o quê? Na substância pura, as duas temperaturas são constantes. Na mistura, ela aumenta um pouquinho, ela vai variar. Então, tanto a temperatura de ebulição quanto de fusão, elas vão variar. E aí, a gente tem as chatinhas do rolê, né? Que tem dois tipos de misturas, que elas não querem ser igual a todo mundo, assim, sabe? Elas falam assim, não sou igual a você. E aí, em vez de elas se comportarem igual às misturas comuns, elas falam assim, agora estou a fim de parecer substância pura. E aí ela vai se comportar ora como substância pura, ora como substância comum na curva de aquecimento, tá? Então, o primeiro tipo que a gente tem é a mistura azeotrópica. Até o nome mostra que ela é chata, né, gente? Então, vamos lá. O que acontece na mistura azeotrópica? Ela vai variar a temperatura de fusão. A primeira temperatura, olha aí, vai ser igualzinho o gráfico da mistura comum. Só que a temperatura de ebulição, ela vai ser constante, vai ser igual da substância pura, tá? Então, nas misturas azeotrópicas, a temperatura de fusão vai variar, igual na mistura comum, mas a de ebulição vai continuar constante, tá? E a segunda chatinha do rolê é a mistura eutética. Nossa, é nome de gente metido, né, gente? E aí, o que ela vai fazer? A temperatura de fusão vai ser igual da substância pura. E aí, a de ebulição que vai variar igual a mistura comum, tá? Então, vamos lá. Eu sei que é chato de decorar. Sei que é chato decorar, mas isso a gente vai ter que decorar, infelizmente, tá? Então, a azeotrópica vai variar a temperatura de fusão. A eutética vai variar a temperatura de ebulição. Tá bom? Eutética varia ebulição. Azeotrópica varia fusão, tá? Então, agora vamos recapitular isso tudo aqui no mapa mental que eu preparei pra gente. Então, vamos lá. Substância pura e mistura. Primeiro,
Só relembrando, elemento químico é o que a gente encontra na tabela periódica, né? Por exemplo, é o hidrogênio, é o lítio, berílio, sódio, magnésio. E aí, quando esses elementos químicos se juntam, eles formam substâncias puras, simples ou compostas. A substância simples é a ligação entre o mesmo elemento químico e a composta é entre elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, substância simples a gente tem o hidrogênio e composta a gente tem a água. E aí, se essas substâncias se misturarem, elas formam uma mistura, como por exemplo o gás que a gente respira, né, o ar atmosférico, que é a junção de várias substâncias. Ou de várias substâncias simples, ou de várias substâncias compostas, ou dos dois, ou de substância com elemento químico e etc. A bagunça toda é a mistura. E aí, cada um desses vai ter uma curva de aquecimento. Na substância pura, tanto a temperatura de fusão quanto a de ebulição são constantes. Na mistura comum, tanto a temperatura de fusão quanto a de ebulição vão variar. Na mistura azeotrópica, que é a chatinha, a primeira chatinha, ela vai variar a temperatura de fusão. E na mistura eutética vai variar a temperatura de ebulição, tá bom? Então, é isso, gente. A aula de hoje foi bem simples, né? Bem rapidinho. E essas aí são as referências bibliográficas que eu usei. Muito obrigada pela atenção.